E o nosso código exemplo, tá? Ele vai ter esse seguinte modo. Da mesma forma que eu vou deixar para vocês o layout, o template do código da documentação, tá? Também vou deixar esse modelo, tá? Da desenvolvimento utilizando máquina de estados em .ino para vocês aplicarem nos códigos, tá? De vocês. Então aqui eu tenho uns comentários, como vocês podem perceber, eu comento muito os meus códigos, né? Isso é uma boa prática de desenvolvimento. Então, eu tenho o arquivo, o nome dele, tá? A arquitetura que eu estou utilizando. Neste caso, eu coloquei o Arduino Uno ou Leonardo. A versão, como eu expliquei para vocês, coloco aqui também a versão do código, tá? Não do documento. O objetivo desse código, tá? O funcionamento, coloco aqui também. Site, o autor, data da criação e última atualização. Depois disso eu tenho alguns comentários que eu coloco aqui. Eu vou passar por ele, por esse modelo, e depois a gente vai abrir o código que foi desenvolvido a aplicação. Então aqui a gente vai adicionar as bibliotecas, as constantes, as variáveis globais. Então aqui ó, está aquele código, tá? Que eu expliquei para vocês na aula anterior, tá? Onde eu crio a variável de tipo estados, tá? Então isso aqui, a única coisa que vai mudar aqui é só esses caras, tá? Então lá vocês viram que vai estar noite, né? Aqui dia, e não tem esse cara aqui. Então se eu quiser adicionar mais, este, né, que é de estado, vermelho, vírgula. Se eu quiser colocar outro, este é parado. E assim sucessivamente eu posso estar criando, né, outras máquinas de estados. Já no void setup, eu tenho a inicialização das bibliotecas, né, normal, a configuração dos pinos digitais, e tenho a chamada para a função FSM. Função essa que se encontra lá embaixo, né, tá aqui, ó, nome, init, função responsável por verificar e limiar o limiar de leitura. Então, aqui você vai colocar um detalhe dessa função, do que ela faz, o autor, né, modificado por alguém com a última atualização. Neste caso, no modelo aqui, você sempre vai ter que ter esse código, estado atual é igual a qual estado que inicializa. O resto você pode colocar qualquer coisa dentro dessa função, tá? Para executar antes de entrar na máquina de estados, tá? Subindo agora, voltando ao código. Terminado o init, vamos para o void loop, local onde a gente vai adicionar as variáveis locais, início do slot superior, fim do slot superior. O que é isso? Aqui é uma jogada muito legal. Depois que a gente monta a máquina de estado, pode ser que a gente queira que algo seja feito toda vez fora da máquina de estados. Isso dá uma sensação, a própria máquina de estados já dá uma sensação de um processamento paralelo. Aqui, mais ainda, imagine que você esteja fazendo todo esse processo de identificação de luminosidade e você queira que toda vez que o sistema rode, ele faça o loop, ele atualize o LCD ou ele verifique se chegou alguma informação na porta serial, tá? Então, esse espaço de início de slot superior será usado quando você quer alguma coisa que fique executando sempre, tá? Aí, posterior a isso, nós temos o início da nossa máquina de estados. Então, vocês veem que o bloco é muito simples. Switch, estado atual, tá? Case, o nome do nosso primeiro estado lá que a gente criou. A atualização das saídas, vamos colocar aqui o código da atualização baseado na nossa máquina de estado que a gente criou, né? O evento de transição de estado, vamos colocar aqui embaixo, e aí nós vamos fazer isso sucessivamente para todos os nossos estados. Adicionar qual é a atualização da saída,
adicionar qual é o evento de transição do estado e assim sucessivamente, tá? Até terminar todos os estados. Depois disso eu tenho um outro início de slot inferior, tá? Em vez de eu querer executar lá em cima, eu executo aqui embaixo. Vai ter a mesma ação, porém um vai ser executado antes de executar a máquina de estado e outro vai ser executado depois que for executado a máquina de estado, né? Depois disso, tá? Eu deixei lá embaixo também um modelo, tá? De criação de função, onde a gente tem um cabeçalho, tá? Né? Nome da função, detalhe de uso da função, tá? E um esqueleto de função. Então esse arquivo aqui é um arquivo base, tá? É um arquivo que vocês irão utilizar para desenvolver usando essa metodologia de máquina de estados. E então vamos verificar agora utilizando esse arquivo padrão, esse template, né? O código que a gente criou para automação residencial aqui, né? De iluminação. Então o código, eu peguei aquele template, tá? E fui adicionando os códigos referentes à solução. Aqui eu já defini, tá, as minhas constantes. Eu tenho o meu sensor, né, o LDR, que eu chamo de sensor LDR, e dei o valor de A0 para ele. O meu LED na porta 13 e as duas funções, as duas constantes utilizadas na minha função de LDR. Então, a minha função de LDR utiliza tanto a média quanto o intervalo. Então, em vez de eu querer fazer uma média de 10 medidas, né, eu quero fazer uma média menor, com 5 medidas, ou no intervalo de tempo menor. Eu quero ter um tempo de leitura maior, não 10 milissegundos. A cada 30 milissegundos eu quero ler o LCD, ou o LDR. Tá? Então eu não tenho nenhuma variável global, até porque essas variáveis, é uma dica, criem elas só depois que você já estiver fazendo o código. Tá? É muito difícil você ter a noção agora de todas as variáveis que você vai precisar. Tá? A definição da quantidade de estados, isso aqui como a gente já comentou, né? Nós temos o estado noite e o estado dia. Beleza? Inicializo, né? O estado atual recebe estado noite. Caio dentro do setup, tenho aqui a inicialização da serial, geralmente inicializa a serial para fazer algum debug, né? A configuração dos pinos digitais, como a gente vai usar só o pino 13 como saída, configuro ele aqui, e a função como a gente já comentou. Dentro do loop, começa a mágica. Então, eu tenho as variáveis locais, eu já tenho uma aqui, vale a mesma coisa. Vá criando as variáveis, né, conforme você vai precisando delas. Porque você não consegue determinar quais variáveis você vai utilizar dentro do código. Então, conforme você vai desenvolvendo aqui, você precisa de uma variável local, você vai lá e adiciona, precisa de uma variável global, você vai lá e adiciona. Então, a partir do template eu peguei aqui, ó. Eu olhei para o meu... Vamos pegar aqui o nosso... a nossa máquina de estado. Eu vou colocar ela aqui, né? A documentação. Tá aqui a máquina de estado. Deixa eu dar uma crescidinha nela. O que está falando aqui? Que é a atualização de saídas. Eu posso também pegar aqui aquela tabela, né, que foi criada no documento, fazer aquele processo, tá? Vamos pegar, colocar aqui do ladinho. Então, você está vendo que a gente vai usando toda a documentação que a gente criou. Então, eu pego aqui, no estado noite, né, que é meu estado atual. Qual que é a saída, a atualização da minha saída? Eu só tenho uma saída e ela tem que estar ligada quando ela está no estado noite. Então, digital write, LED, hide, né? Qual que é o evento de transição? A gente já viu isso na aula passada. Você faz o processo, tá?
vou lá na função, pego o retorno e executo. Beleza? É como está aqui na tabela. Posterior a isso, eu tenho só mais um estado, né? E faço a mesma configuração ou programação que seja. Tá? Feito isso, se o nosso código, tá? O nosso código, a nossa máquina de estado estiver correta, tá? Esse programa vai funcionar. Beleza? Então, o processo de utilização, processo de treinamento, de utilização da máquina de estados para resolver os problemas, vai fazer com que você ganhe muito tempo no desenvolvimento e na manutenção. Então vocês podem observar aqui, ó, que o código está todo organizado e com a utilização desse padrão, com o tempo, você vai olhar para esse código e vai saber o que cada coisa está fazendo, porque ele ficou familiar para você. Tá?